né? Terça-feira nós iremos trabalhar o nosso conteúdo pela videoaula, porque as tias vão ter que estar lá na escola para entregar o roteiro da semana e a atividade, tá certo? Pessoal, temos aqui hoje o nosso conteúdo de português que vai trabalhar o texto que se chama O Pinguim é Encontrado na Praia da Barra de Guaratinga. Então vocês irão abrir na página 208, tá? A página do texto é 208. O pinguim é encontrado na praia de Barra de Guaratinga. Animal está internado para recuperar peso e estrutura muscular. Veterinário acredita que o pinguim teria se perdido no grupo em viagem. O inverno começou nesta segunda-feira, de 21 de julho de 2010. E um pinguim, habitante típico das terras geladas, foi encontrado na praia da Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O animal foi resgatado pelos bombeiros para o Parque de Chico Mendes, na zona oeste, e depois para um centro de recuperação de animais selvagens, em Vargem Pequena, também na zona oeste. O médico veterinário Jefferson Pires, que prestou os socorros ao pinguim, contou que a espécie é típica do sul da Argentina. Ele acredita que o animal solitário teria chegado ao rio após se perder de um grupo de pinguins. De acordo com um veterinário, o pinguim teria menos de um ano e está internado para se recuperar o peso e reforçar a estrutura muscular. Pinguim foi precipitado. Ele chegou aqui aparentado ter a lesão muscular e pouca gordura. Ele prefere ficar deitado com os olhos fechados e ainda não mexe muito, disse Jefferson. Jefferson contou que há 2 anos nas praias do Rio foram invadidas por pinguins. A clínica onde ele trabalha chegou a receber, na época, 276 animais da espécie. Segundo ele, o animal encontrado na segunda-feira, dia 21, foi um pouco precipitado. Acho que esse pinguim estava inexperiente e se perdeu do grupo. Acredito que essa deve ter sido a primeira viagem dele. É mais comum aparecer pinguins nas praias do Rio no mês de julho, disse o veterinário. Então, esse texto fala, de uma notícia, está dando a notícia que o pinguim se perdeu, do seu grupo e acabou caindo na praia. E aí ele foi cuidado pelos veterinários. Pessoal, aí nós temos aí no vocabulário algumas palavras que nós iremos ler. A tia vai ler as palavras para vocês. Nós temos aí típico, é muito comum, lesão, ferida, precipitado, apressado ou antecipado, inexperiente, sem prática. Agora vocês irão responder a página 209 e 210 do livro de português. Vocês irão fazer o que na primeira? Irão pintar as letras K, F, V e G e formar as palavras aí. Aí temos a frase: o surfista foi atacado por um tubarão e sua mão teve um tracinho, que é a palavra que você vai formar. Abaixo também, vai pintar as letras que estão pedindo, quais são? K, F, V e G. E vai completar a frase: o surfista era tracinho e quase se afogou. Na segunda questão, ainda no estudo do vocabulário, vocês irão relacionar as palavras de acordo com as cores. Atenção ao significado de cada uma. Então, de verde, vocês irão pintar o significado de precipitado. De vermelho, o significado de lesão. Típico, vocês irão pintar o significado de típico sendo azul. Inexperiente, vocês irão pintar em amarelo. Terceira questão, complete as frases com as palavras do quadro abaixo que apresentarem um sentido adequado. Nós temos aí típico, precipitado, inexperiente e lesão. A primeira frase que mostra aí é: o motorista foi tracinho e passou pelo sinal vermelho. Letra B, esse costume é tracinho do Nordeste. Letra C, o motoqueiro caiu da sua moto e ficou com um tracinho na perna. Letra D,
a professora era tracinho para dar aula de inglês. Então, de acordo com a frase aí, né? E de acordo com as palavras, vocês irão colocar no local correto. Agora, pessoal, nós iremos para trabalhando o texto. Na primeira questão, vocês irão marcar aí, né, a resposta correta. O texto que você leu é o quê? É uma entrevista, uma notícia ou uma receita? Então, cada texto em português que a gente lê vai ter um significado, né? Segunda, qual é a finalidade desse texto? Terceira, relembrando a notícia, responda o que se pede. O que aconteceu? Onde aconteceu e como aconteceu? Quando foi que aconteceu a notícia e quem estava envolvido, né, com ela? Quem participou também desta notícia? Então, pessoal, já a tia vai explicar o conteúdo e a correção de história. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia, tá certo? Até daqui a pouco. Pessoal, hoje, né, a gente vai começar pela correção do conteúdo da aula passada, que a tia explicou, né, sobre as capitanias hereditárias. Tá bom? Vocês irão abrir na página 107 e 108. Pessoal, na primeira questão, está perguntando assim, na letra A. Por que o governo português, no início da colonização, não conseguiu se instalar no Brasil? Por quê? Porque o governo português não tinha dinheiro suficiente, né? Por isso que ele não conseguiu se instalar no Brasil. Letra B. Diante desta dificuldade que o rei criou, o rei criou as capitanias hereditárias. Letra C. Como foi feita a divisão dos lotes? A divisão foi feita em capitanias hereditárias, separando os 15 lotes de terra, tá bom? Na letra D, a quem esses lotes foram entregues? Os lotes foram entregues aos nobres portugueses que tinham um bom relacionamento com o rei. E na segunda, vocês irão circular, né, as capitanias próximas à região onde a gente mora. Nós moramos no Ceará. Quais são as capitanias próximas? Temos aí acima Maranhão e abaixo Rio Grande. Terceira, escreva V para verdadeiro e F para falso. As capitanias eram chamadas de hereditárias porque eram passadas de pai para filho. Verdadeiro. Os donatários usavam seus próprios recursos para sua capitania se desenvolver. Verdadeiro. O sistema de capitanias foi um sucesso. Falso. Por quê? O sistema de capitanias hereditárias foi um fracasso, tá? As terras brasileiras foram divididas em 15 lotes. Verdadeiro. 5 capitanias prosperaram? Não. Foi apenas 2, tá? Na quarta questão, vocês irão marcar os produtos, né, que fizeram as capitanias prosperar. Quais foram? O cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado, tá bom? E na quinta, vocês irão ligar Pernambuco, que o seu donatário foi Duarte Coelho, e São Vicente, que o seu donatário, quem organizava era Martim Afonso de Souza, tá certo? Em seguida, pessoal, vocês irão abrir na página 109. Então, nós iremos abordar um novo conteúdo aí que se chama Governo Geral. Esse foi o começo de tudo, né? Que foi aí os primeiros, né, presidentes, né, a governar o Brasil. E aí, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Página 109, Governo Geral. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando, né, no São Vicente, né, Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerava o outro Banco do Brasil, né, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores. E não podendo tomar as terras dos donatários, Dom João III, rei de Portugal, criou um novo sistema para administrar o Brasil, que é chamado de Governo Geral.
O governo geral deveria instalar-se na capitania de Bahia de Todos os Santos, mais tarde chamada Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. O governador geral passava a ter autoridade máxima sobre a colônia por poder real. Ou seja, eles governavam através, né, do rei. Por exemplo, o rei nomeava, né, e eles tinham que governar. Entre os governadores gerais é importante o conhecimento dos três primeiros com eles. Surgiram 3 grandes cidades no Brasil. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Chegou ao Brasil trazendo consigo soldados, muitos colonos, padres jesuítas, para catequizar os indígenas. E também o governador geral deu um impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares: o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, encarregado da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral de ataques inimigos. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Segundo governador-geral, Duarte da Costa foi o governador-geral. Chegado ao Brasil em 1553, trouxe seu filho Dom Álvaro e alguns jesuítas. Entre eles encontraram-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo, de Piratininga, né? José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil homenageia com o apóstolo de 9 de junho, a partir do colégio fundado de Anchieta, né? Que nasceu na cidade de São Paulo. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque defendeu sérios problemas criados por seu filho, perdendo assim a autoridade para governar e administrar a colônia. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá, que realizou um governo considerado excelente e suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Ele governou durante 15 anos e em 1572, depois de 14 anos de governo, ele faleceu na Bahia. Nesta época, Portugal também começou a mandar, né, para o Brasil muitos degregados, ou seja, pessoas que tinham que cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o reino da corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre de invasores estrangeiros e deu margem para entradas e bandeiras e desbravasse no sertão, as terras distantes do litoral. O que são entradas? As entradas eram expedições organizadas por portugueses. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de todas as ilhas e partiam do litoral. Nós temos aí as bandeiras. Eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Partiam das localidades vizinhas a São Vicente. Por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido e foram então organizadas expedições que embrenhavam, né, pelo interior, né, à procura de metais preciosos. Então aí os indígenas tinham que trabalhar também na lavoura paulista. Essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres indígenas, catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes e animais de carne. Seguiam o caminho dos rios, onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam uma povoação. Muitas cidades importantes tiveram sua origem como as bandeiras. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme, homem muito rico que usou a própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeralda, mas na verdade eram turmalinas, pedras menos preciosas. Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão, abóbora para garantir sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que por ali passavam. Então, agora vocês irão responder da página
113 a 115. Na primeira questão, vocês irão completar aí as lacunas, né? De acordo com o texto lido. Após o fracasso das tracinho, né? O rei de Portugal, tracinho, resolveu criar um regime tracinho para reger e administrar o tracinho. Na segunda, vocês irão relacionar, né? Fazer a correspondência. Primeiro, local de instalação do governo geral. 2. Autoridade máxima da colônia. 3. Deveres dos donatários. E o objetivo do governo geral. Terceiro, marque de acordo com a legenda. Tomé de Souza, né? Foi o que ele fez. Duarte da Costa, o que foi que ele fez. E Mendes Sá, você vai colocar aí. Combateu os invasores. Quem desenvolveu a cana-de-açúcar? Quem perdeu a autoridade de administrar os problemas do filho? Quem fundou a cidade de Salvador? E quem propiciou a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro? E na quarta, vocês irão escrever qual foi a importância dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta na nossa história. Quinta, complete o quadro de acordo com os auxiliares das atribuições. Então, quem era o ouvidor-mor? Quem era o provedor-mor? E qual era o capitão-mor? O que ele fazia? As suas atribuições. Quais são os deveres deles, né? Sétima, quais foram as cidades que surgiram os governos gerais que têm hoje grande valor no desenvolvimento? Quais foram? Vocês vão colocar as cidades que foram os fundadores. Sétimo, vocês vão dizer o que são entradas e bandeiras. E na oitava, você vai marcar quem liderou uma das mais importantes bandeiras. Foi Mendes Sá, foi Fernão Dias Paz Lema, foi Tomé de Souza. Na nona, quais eram os objetivos das bandeiras? E na décima, vocês irão completar o texto de acordo com o que foi estudado. As tracinhos surgiram seguindo finalidades: aprisionar os tracinhos para o trabalho nas lavouras, que aumentavam o tracinho e que precisavam tracinho, e para ajudar a procurar o tracinho. Pessoal, na próxima aula, a tia vai fazer a correção, tirando todas as dúvidas, tá bom? Sobre a atividade de hoje. Então, só lembrando que a tia vai estar lá na escola para entregar as atividades de vocês, tá? Então, quem tiver as provas já feitas, hoje é o dia de entregar. Então, o prazo é até hoje, tá? Então, vamos obedecer aos prazos. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia, que a tia vai ajudar nas questões, tá bom? Até a próxima aula.